Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo, e eu sou a Mari, e hoje eu estou aqui com uma convidada que é uma colaboradora, a Carla Caldas, do blog Longe e Perto. E hoje a gente vai falar de um tema que antes de começar a trabalhar com viagem, a gente também tinha muitas dúvidas. Você já se imaginou decolando a hora que você quiser, do lugar que você quiser, sem fila, com conforto e privacidade? Você sabe como funciona a locação de um jato privado, os tipos de aeronave, os benefícios de viajar nessa modalidade? Será que é uma forma de transporte só para celebridades e multimilionários? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E também, se você ficar com alguma dúvida, envie um e-mail, um WhatsApp para a gente, que vai ser um prazer ajudar tanto a tirar dúvidas, como também ajudar em reservas de viagens e, por que não, em passagens em jatos privativos. Tudo bom, Mari? Bom dia. Obrigada mais uma vez pelo convite de participar do podcast. Mari, sabe que a primeira vez que eu tive contato com esse universo faz alguns anos, durante o período que eu trabalhei numa rede de varejo bem grande, que tem muitas lojas espalhadas, né, pelo Brasil. E eu trabalhava no escritório e o dono da rede tinha um avião. E aí na quinta, sexta-feira, ele decidia visitar lojas, né? E ele passava pelo escritório e falava assim: quem quer ir? Quem quer ir? Quem pode ir esse final de semana, sábado, domingo? O pessoal fugia, né? Porque ninguém queria ir, mas sempre sobrava para algum que estava por ali e eu tive a oportunidade de estar no grupo algumas 2 ou 3 vezes, e a gente pegava aqueles aviões pequenos e ia para as cidades do Brasil para visitar lojas, fazendo um bate-volta rápido no mesmo dia, né? Então era muito prático para isso. Então esse foi o meu primeiro contato com esse universo há muito tempo atrás, trabalhando no mundo executivo. E com isso tudo que a gente tem visto acontecer, com a demanda dos clientes também nos perguntando sobre os aviões privativos, as opções para uma boa viagem e tudo, isso veio de encontro justamente com um convite que a gente recebeu ano passado. Na verdade, é a segunda vez, né, Mari, que a gente recebe esse convite para segundo ano consecutivo para participar e visitar a Labace, que é a maior feira de aviação privada, né, da América do Sul. Ela acontece aqui no aeroporto de Congonhas, que é o aeroporto central aqui em São Paulo. E é muito interessante, é um misto de expositores, de vários serviços, né, relacionados a esse segmento da aviação, mas também com aeronaves expostas. Então é super interessante. A gente foi no ano passado, fomos esse ano novamente, e atendendo essa curiosidade, essa nossa vontade de estar sempre atualizado, não só para atender os clientes, mas também para levar conteúdo para os nossos alunos, porque a partir desse ano eu e a Mari começamos a dar aula num curso de formação de profissional do turismo que chama Radix. Então, a gente compartilha algumas matérias nesse curso, e essa atualização, né, do mercado, entender um pouco os movimentos, o que está envolvido aí com os novos hábitos de consumo dos viajantes e do segmento de turismo, muito nos interessa para a gente levar conteúdo. Então, acho que é um misto aí da nossa curiosidade com a necessidade de atender os clientes cada vez melhor, e também alimentar os alunos com informações atualizadas, né, Mari? Isso. E a Labace esse ano foi a 19ª edição. Eu fui na coletiva de imprensa com o diretor-geral da ABAG, que é a Associação Brasileira de Aviação Geral, Flávio Pires, e foi muito interessante, porque a gente acaba descobrindo o quão importante é o Brasil nesse mercado. E o Brasil é o top 2 em várias categorias de aviação privada, e tem a segunda maior frota de jatos, e é a terceira maior em aviação privada. E durante essa feira, são mais de 140 empresas expositoras
expositoras. E como é no aeroporto, os aviões estão em exposição, né? Então, tanto as empresas levam os aviões, como alguns clientes que compraram, emprestam os modelos deles para ficar ali em exposição. E a gente pode visitar, e a gente entra dentro dos aviões, conversa ou com o piloto, ou com o diretor de marketing. E além das informações técnicas de tempo de voo, pressurização, personalização e tudo, a gente também acaba, que é uma parte para mim muito interessante, que é a que eu desfruto mais, que é saber das histórias dos donos dos aviões, como que eles chegaram na compra daquele modelo, por quê, para que eles usam e qual é esse universo em volta dessas máquinas de voar, né? E ano passado foram mais de 17 mil pessoas que visitaram a feira e o número tem crescido, que mostra que realmente é um mercado em crescimento. Eles mesmos ficam muito contentes, mas também criam uma expectativa ainda maior para melhorar a feira a cada ano. Esse ano eles esperaram mais de 20 mil pessoas para visitar. Ano que vem vai ser no Campo de Marte, justamente porque várias pessoas que visitam a feira querem vir para a feira com seu próprio avião e em Congonhas eles não conseguem, não tem essa possibilidade, né? Então é um universo muito, muito legal. Que a gente muitas vezes só imagina em pessoas que compram aeronaves, né? Então, falando da compra, é óbvio que a gente quer entender assim, quem é o perfil, né, dessa pessoa que compra, tanto o perfil econômico, mas por que ela compra, né? O que motiva essa pessoa a comprar? É legal, a gente sempre quer entender isso. Mas na feira também a gente descobre as outras possibilidades, né? Que os equipamentos podem ser alugados, eles podem ser utilizados para uma série de funções, né? A gente já comentou até da parte do atendimento aeromédico, né? Muitas vezes a gente vê a pessoa que precisa fazer um transplante e o órgão está em um lugar distante, então isso é sempre feito com esse tipo de aeronave, né? Não sempre, né? Mas em alguns casos é feito com esse tipo de aeronave. Tem usos para polícia, né? Então a gente descobre outras utilizações que não necessariamente são pessoas que compram, né? E além do fretamento tem o que se chama de empty leg, né? Que é uma perna vazia, que é quase um Uber das aeronaves, que você, de novo, com a tecnologia hoje em dia, propicia muito isso, você, através de aplicativos, identificar essa perna vazia. Tem muito o que aconteceu comigo nessa primeira experiência que eu contei, né? Que lá na minha experiência corporativa o chefe chamava porque tinha um lugar, né, vago, e vamos trabalhar no final de semana, mas hoje em dia essas pernas vazias são comercializadas muitas vezes. Então também é um aprendizado que a gente teve aí dessa feira. Muito interessante, as possibilidades que vão se abrindo. E a Labase é uma feira para aviação de negócios. Tem uma outra feira que acontece no Catarina, que tem outro foco e também super interessante. Depois a gente vai passar mais informações. Mas a Labase é destinada a negócios porque 95% da frota de aeronaves do Brasil são destinadas a negócio. Porém, nessa frota, alguns aviões são usados para táxi aéreo, para a parte de lazer, né? São os números que eles passaram na coletiva, mais de 8 mil aviões e mais de 1.400 helicópteros. E um número que chamou bastante atenção, 3.700 aeroportos e 1.300 helipontos. E é um número que vem crescendo, então não dá para a gente negar que é uma tendência, né? E só aqui em São Paulo tem Guarulhos, Congonhas, Viracopos, Catarina, Campo de Marte, tem assim, dos grandes que a gente conhece e escuta todos os dias, né? Falando disso, aí já falando até das pessoas que a gente conversou lá, eu conversei com o pessoal da Antares, que eu achei super interessante, que é o primeiro polo de aviação geral do Centro-Oeste. Eles ficam a 210 quilômetros da capital federal e é um
um polo novo que está sendo construído, super grande, nesse centro do país, que é super forte, né, com a questão do agro cada vez mais crescendo. Aí olha que loucura, eu tô falando com você e tô lendo aqui, ó, localização estratégica em Aparecida de Goiânia, município com vocação logística e industrial, 210 quilômetros da capital federal, terminal de passageiros que atendem 90 passageiros por hora, mais de 2 milhões de metros quadrados de área total, pista de pouso e decolagem, aí ele fala metragem aqui, pátio de aeronave de 11 mil metros quadrados, pista robusta. Então isso aqui é um centro novo que está sendo construído, é muito legal, que estava fazendo a exposição lá em Goiânia, né? Chama Antares Polo Aeronáutico. O avião da Pilatus que a gente entrou é um turbo-hélice, né? Aí tem muitas diferenças, né? Porque o que ele contou é que o turbo-hélice ele pousa em pistas não pavimentadas, né? Então, com isso, ele consegue atender muitas pessoas que têm fazendas, né? Que vão de uma fazenda para outra, o pouso é mais facilitado, digamos assim, né? E ele mesmo comentou que atende muito aeromedicina, polícia, negócios. Falou até de um DJ famoso, acho que todo mundo conhece, que tem uma aeronave desse tipo. E ele falou muito da influência da família na decisão de compra, que é uma decisão coletiva. Faz sentido, né? Faz, porque inclusive quando a gente conversou sobre personalização do interior do avião, então assim, o espaço interno faz diferença na hora de personalizar, o tamanho da família, onde coloca as bagagens, se é na parte interna, se é na parte externa, se tem acesso fácil ou não. Esse desse DJ, eu achei até interessante ele falando isso, que um dos motivos da escolha dele por aquele tipo de avião específico é a possibilidade dele levar os equipamentos dentro da aeronave, porque não precisa passar no raio-x, porque tem alguns equipamentos que podem ser danificados. Achei bem interessante. Você vê que específicas, são coisas bem específicas, que fazem, né? A diferença na hora da escolha, e não o tamanho, o preço, o modelo e tudo. A utilização, a forma de utilizar é muito importante, né? A gente entrou também num Falcon da Sou. Esse tem foto no blog, porque tinha uma mesa maravilhosa com champanhe e tudo. Não, esse é bem absurdo, é aquele que realmente tem uma mesa com champanhe, aí tem um bar, esse é enorme, chama Falcon, né? Mas esse não tem no Brasil. Eu perguntei quantas unidades temos desse no Brasil, aí ele falou nenhuma, estamos aqui em exposição, nenhuma, é um avião que está mais para a Europa e para aquela banda mais... E a Embraer também presente na feira, claro, né, num espaço de destaque, porque a maior... A Embraer dá um orgulhinho, assim, né? É muito legal a gente visitar e saber que uma empresa nacional tem essa potência. Eu acabei entrando no jato, que você não estava comigo nessa hora, mas eu entrei num jato que é o menor que estava na exposição, mas que estava exposto a primeira vez aqui no Brasil, que chama Phenom 100. E a gente depois encontrou uma engenheira mulher que trabalha na Embraer. Ela era super novinha, né, Mari? Começou como estagiária. Eu achei tão legal, dá assim aquele orgulho mesmo. Foram muitas histórias, né? No final eu fui visitar um da Cirrus e conversando com o piloto foi tão interessante, porque ele contou um pouco, eles não falam os nomes dos donos, porque isso também, a privacidade é uma questão muito importante, né, para quem compra um avião. A gente conversou também com do Amaro, né, que faz a Ida Líder. Depois a gente vai continuar a conversar sobre eles, que são os aviões que têm esse serviço de aluguel e de fretamento e tudo.
E a Mara, acho que ganhou as redes sociais aí muito pela divulgação da Silvia Braz, né? Que é uma influenciadora bem relevante de moda. Ela está sempre circulando com os aviões da Amaro, então ela trouxe isso aí bem para o ambiente digital. Acho que eles ganharam uma notoriedade aí através dela. E os preços para compra de aviões, esses realmente não são baixos, a partir de 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares. E aí o céu realmente é o limite. Mas para alugar ou para uma empty leg ou para uma rota curta, os preços vão de 1.500 até 30, 40 mil, depende do tamanho da família, depende da disponibilidade e da oferta e tudo. Então, assim, são valores que são acessíveis se considerar a necessidade ou o roteiro que você planejou e tudo. Então, assim, não custa fazer uma cotação, né? E de repente vai ser a sua forma de viajar nas próximas viagens, ou pode ser só uma experiência, uma vez e tudo. Eu achei bastante interessante o bate-papo com o pessoal da Líder, né? Que a gente está falando assim de tendências, mas ela explicou que a Líder já é uma empresa de 65 anos de mercado, olha só. E eles fazem essa questão de fretamento, né? E a questão das empty legs, as pernas vazias, né? Para você comprar só o trecho. E ela foi uma que reforçou bastante essa questão dos públicos, né? Ela falou que é negócios, é lazer e os artistas são um público muito forte no negócio dela. Então, eu achei bem interessante. E lá estava exposto um avião que eles comercializam, que é um avião Honda, né? Bonito, todo da Honda, muito interessante. E você pode alugar um avião para a família, o que seja. Você pode alugar uma fração de um avião ou para uma viagem esporádica, essas opções de empty leg. Eu também entrei num avião da Azul, que lá estava divulgando o Azul Conecta, que são esses aviões menores, que na verdade você já encontra a rota no próprio site deles. A rota São Paulo, Jacarepaguá é feita com essas aeronaves menores, então já é um exemplo de aeronaves desse porte que estão ali nos sites das companhias aéreas tradicionais que a gente está mais acostumado no dia a dia. Então é o Azul Conecta. E o Azul Conecta também faz a parte de fretamento, se você quiser. Então, também achei interessante. E essa foi a ideia, trazer aqui para os ouvintes um pouco mais sobre esse universo. Quem já conhece, ver as novidades da Alabás, quem não conhece, conhecer um pouquinho mais. E quem não tem interesse em viajar de avião privativo, quem não cabe no bolso nesse momento, mas tem uma paixão pelo esse universo, o Museu Asas de um Sonho reabriu em Itu. E tem objetos originais de Santos Dumont, nosso orgulho, e uma réplica do 14 bis. Então também fica a dica para um passeio de final de semana para conhecer esse museu. Que é legal também, até para criança, né? As crianças que têm esse fascínio aí por esse universo, muito bacana também. E a gente fica à disposição para fazer orçamentos, para tirar algumas dúvidas que vocês tiverem, para ver possibilidade de agendar essa experiência também pela agência. É isso, um prazer esse bate-papo, isso que a Mari falou, estamos aqui disponível para planejar e ficar perto da realização dos sonhos de viagem de vocês. A gente está sempre se atualizando. Vamos levar essas novidades para a nossa próxima aula, também no Radix, torcendo para que os nossos alunos também curtam o conteúdo. Muito legal, a gente adorou, né? Segunda edição que a gente visita. E o ano que vem, rumo a Marte, né, Mari? Rumo a Marte, porque a Alabás vai ser no campo de Marte. Isso. A próxima edição da Alabás vai acontecer no campo de Marte, que é um outro aeroporto aqui
em São Paulo, um pouco menor, realmente mais dedicado às aeronaves menores. Então, com o movimento de expansão e reorganização que está acontecendo no aeroporto de Congonhas, a feira vai acontecer nesse outro aeroporto. Então, eles já divulgaram a campanha do Rumo a Marte em 2025 e a gente se vê lá, né? Isso mesmo. Obrigada por ter participado, Carla. Sempre um prazer. Obrigada, Mari. Sempre um prazer estar por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!